Neurocast, o podcast da disciplina de Patologia Médico-Cirúrgica do Sistema Nervoso. Episódio 1: Doença de Parkinson. Para começar, a gente vai entender o que é que acontece no cérebro de quem tem Parkinson. Paula, você pode explicar para a gente como que a doença acontece? Bom, é importante saber que a partir dos 30 anos, todos nós começamos a perder neurônios naturalmente. Esse processo é parte do envelhecimento e pode fazer com que o cérebro encolha até 10% entre os 30 e os 70 anos. Mas no caso das doenças neurodegenerativas, como é o caso do Parkinson, essa perda acontece de uma forma ainda mais rápida e atinge principalmente alguns grupos específicos de neurônios, os chamados neurônios dopaminérgicos, que ficam na região do cérebro ainda conhecida como substância negra. A gente ainda não sabe exatamente o que causa essa doença, mas estudos sugerem que ela pode começar em áreas como o bulbo olfatório e o núcleo dorsal do nervo vago, e vai se espalhando aos poucos até que atinge as regiões responsáveis pelo movimento. Outro ponto importante também, que a gente pode destacar, é que antes mesmo de surgirem os sintomas, o cérebro já mostra sinais da doença, como o acúmulo de estruturas anormais dentro dos neurônios, os chamados corpos de Levy. Esses corpos são formados principalmente por proteínas, como a alfa-sinucleína e a ubiquitina. Então, o problema é que essas proteínas, elas não vão sendo eliminadas como deveriam. E por causa de uma falha nesse sistema que meio que limpa essas proteínas defeituosas, o chamado sistema ubiquitina proteasoma, que aliás foi tema do Prêmio Nobel de Química de 2004. Uma curiosidade bem interessante. Por fim, a gente tem que as alterações genéticas, como é o caso da mutação do SNCA, podem fazer com que a alfa-sinucleína se acumule de forma tóxica. E para piorar, fatores ambientais, como o caso de, por exemplo, exposições a pesticidas e o próprio envelhecimento com processos inflamatórios crônicos, também vão contribuir para essa neurodegeneração. Essa fala é sobre a falta da dopamina, né, que é o que causa esses sintomas motores. Gustavo, você pode explicar para a gente mais sobre como esses neurônios específicos causam essa doença de Parkinson? Bom, Bruna, como o Paulo colocou muito bem, né? Essa morte neuronal, ela é progressiva, acontece em muitas pessoas, e ela leva, especificamente relacionada à síndrome de Parkinson, ela leva a uma disfunção severa nos circuitos dos núcleos da base, em específico, que é o que fundamenta a clínica da doença, né? O evento central vai ser a depressão, a diminuição de dopamina no estriado dorsal, pela degeneração da via nigroestriatal, como o Paulo destacou, né? Então, assim, é crucial notar que os sintomas motores, eles só se manifestam tardiamente, quando essa perda dopaminérgica já é massiva. Então, não é algo que, por isso que ainda mais a epidemiologia do diagnóstico é bem mais tardia, porque é algo muito cumulativo e muito mais tardio. Mas, assim, falando fisiologicamente, né? A dopamina vai modular o circuito motor por duas vias de efeitos antagônicos, a via direta e a via indireta. E é bom pensar nelas como se um fosse o acelerador e outro fosse o freio. A via direta, ela vai estimular o movimento e a via indireta, ela vai limitar o movimento. Então, quando a dopamina ela age sobre a via direta, ela vai estar estimulando o movimento, sobre a indireta, enfim. E através dos receptores D1, ela vai potencializar a via direta, que vai facilitar o movimento ao desinibir o tálamo, e em paralelo, as vias dos receptores D2 vão suprimir a via indireta, que tem uma função inibitória sobre o movimento.
Na doença de Parkinson, em específico, a falta de dopamina quebra esse controle, né? Então, quando não tem a dopamina agindo nessas duas vias, a via direta ela vai se tornar hipoativa, perdendo a capacidade de iniciar o movimento, enquanto que a via indireta vai se tornar hiperativa, porque a dopamina na indireta ela age inibindo e a dopamina na direta ela age ativando. E aí, inibindo-se não ocorrendo essa inibição, né, com a via indireta tornando-se hiperativa, vai suprimir de forma exagerada. O resultado funcional, né, dessa dupla falha, dessa combinação, é a inibição tálamo-cortical excessiva. E aí o córtex motor ele vai deixar de receber as aferências necessárias para executar os comandos, o que se traduz diretamente nos sintomas de bradicinesia e rigidez, que são clássicos do paciente com Parkinson. Para finalizar, né, e sintetizar toda essa fisiopatologia, que é muito interessante, essas disfunções dopaminérgicas elas não se restringem apenas ao sistema motor. O acometimento de projeções mesocorticais e mesolímbicas constitui o substrato para os sintomas não motores também, como os déficits cognitivos e alterações de humor que esses pacientes experienciam, tudo passando pela ação dopaminérgica em falta. Mas, em essência, né, a clínica do Parkinson ela é a manifestação de um circuito iniciado pela patologia celular. Essa é a explicação mais sucinta, Bruna. Entendi. Que interessante, né? Então, essa perda da dopamina e o acúmulo dessas proteínas é que são os responsáveis por essas alterações motoras do Parkinson. Então, para a gente entender melhor a base dessa doença, agora a gente vai falar sobre os sintomas. Kaique, quais que são os principais sintomas e sinais do Parkinson? Olá, Bruna. Então, o Parkinson ele tem basicamente esses sintomas motores iniciais. A bradicinesia, tem os tremores e tem também a rigidez. É interessante que a maioria dos pacientes, quando procuram ajuda médica, eles estão com os tremores. Mas tem 15% dos pacientes que não vão ter nem tremor, então isso também vai lentificar o processo de diagnóstico. Mas o que são esses tremores que dá essa preocupação e que leva o paciente a procurar ajuda médica? Esses tremores, normalmente, o paciente está em uma posição de repouso e unilateralmente, isso é interessante saber, porque se for bilateral, a gente vai investigar outras causas além do Parkinson, podem chamar mais atenção da doença de Parkinson. Normalmente, o paciente está ali, ele tem aquele sinal do contar moeda. A mão fica tremendo, pode os dedos abrir e fechar, ou então o próprio punho fazer flexão e extensão, assim também como o antebraço. Então, esse movimento, a pessoa está ali em repouso e esse movimento vai começar a acontecer, vai chamar a atenção dela e vai procurar a ajuda médica. Mas outro sintoma que também acontece, e aí 85% dos pacientes vão ter ele, que é junto com a bradicinesia, junto com o tremor, essa bradicinesia é esse movimento mais lentificado. O paciente ele vai ter uma dificuldade no caminhar, a caminhar vai ficar mais arrastado, aquela pisada vai ser mais curta, vai ser arrastada no chão mesmo, aquele caminhar bem estereotipado dos velhinhos de filmes e etc. E outra coisa também que a gente vai perceber que está também envolvendo essa bradicinesia é também aquela mímica, aquela face pouco expressiva, aquela baixa da expressividade facial também está relacionado à bradicinesia e que é um dos sintomas também do Parkinson, que às vezes passa despercebido ali no desenvolver da doença. Uma outra coisa também que é o terceiro ponto, que é o tripé, é essa rigidez, que a gente chama também de rigidez em roda dentada. Você pega o braço do paciente, da pessoa, e você percebe que ele, ao fazer uma extensão, ele vai indo pausadamente, como se estivesse descendo degraus. Essa roda dentada também é um sintoma característico do Parkinson. Mas também existe essa rigidez chamada tubo de chumbo, em que não tem esse sinal de degrau, mas você percebe que é bem lentificado mesmo. Tem uma certa resistência ali ao fazer a extensão do braço, por exemplo. Aí como é que você faz o exame do paciente? Percebe? Porque se ele estiver movimentando a mão, por exemplo, no caso dos tremores, você não vai perceber tanto. Ele pode disfarçar ali e você não perceber. Normalmente você pede ao paciente fazer algum cálculo mental e você observa se nesse exercício de dispersão dele, se ele para de focar e você percebe se a mão dele está tremendo unilateralmente, por exemplo. Ou então você pode pedir para ele trabalhar com a outra mão, algum movimento ali com a outra mão, focar naquilo e perceber se a mão contralateral também vai estar tremendo. São sinais aí que a gente pode estar percebendo
motores mais precoces da doença de Parkinson, Bruna. Entendi, muito interessante. No caso, em relação aos sistemas dos motores tardios, Laura, como que eles se manifestam? Então, além dos sintomas motores iniciais, né, que Craig já falou, o Parkinson também vai apresentar manifestações motoras tardias, que vão costumar aparecer pelo menos 3 anos após o início da doença. Uma das principais vai ser a perda dos reflexos posturais, que vai causar uma dificuldade de equilíbrio e também pode causar quedas para trás, especialmente perceptíveis no chamado pull test, em que o examinador pode ficar atrás do paciente, né, avisa como vai ser, que ele vai puxar o paciente pelos ombros. E aí, quando o paciente com Parkinson, né, fizer esse pull test, ele vai precisar dar vários passos para trás para conseguir se equilibrar. Também podem surgir alterações na postura, como o tronco inclinado para frente, que é chamado de camptocormia, ou inclinado para o lado, que é o sinal de Pisa. Um outro sinal bem típico é o distúrbio da marcha, conhecido como festinação, em que o paciente dá passos curtos e rápidos, com os pés bem próximos, e de forma que parece que ele está tentando correr atrás do centro de gravidade. Eles também têm dificuldade para mudar de direção ou passar por portas, por obstáculos, e acabam fazendo aquela virada em bloco, sem tirar um dos pés do chão, rodando o eixo do corpo em torno dele. É interessante que esses sintomas, né, da virada em bloco podem melhorar com pistas visuais ou sonoras, né? Então, com as marcações no chão, nas paredes. Além disso, o paciente também pode ter o sinal de Mersenne, que é quando o reflexo orbicular dos olhos ou o glabelar é inesgotável. E em fases mais avançadas, também o paciente pode ter disfagia, o que acaba aumentando o risco de pneumonia aspirativa. Também é importante saber que algumas alterações motoras, como a discinesias e congelamento da marcha, podem estar ligadas ao uso prolongado da levodopa, mas vão ser mais comentadas adiante. Certo. E além desses sintomas motores, existem outros sinais que costumam aparecer, né? Theo, você pode falar um pouco sobre isso? Boa noite, pessoal. Bom, é isso mesmo. A gente tem que levar em consideração que o Parkinson ele não é só uma doença de sintomas motores, né? Cerca de 97% dos pacientes com doença de Parkinson vão apresentar sintomas não motores, né? E tem até uma média que são basicamente 8 sintomas não motores por paciente, né? Esses sintomas, se você for pegar assim uma linha temporal de evolução da doença, eles não aparecem junto com os sintomas motores, podem aparecer antes, né? Pode aparecer depois, tardiamente, né? Como exemplo desses sintomas não motores, a gente vai ter a depressão, né, que geralmente ela é caracterizada como um sintoma prodrômico, né? Ela vem antes do diagnóstico do Parkinson, antes dos sintomas motores. Nós vamos ter também distúrbios do sono, que também podem ser caracteristicamente considerados como prodrômicos. E um distúrbio do sono bem característico, assim, que a gente pode avaliar num paciente com doença de Parkinson, é aquele transtorno comportamental do sono REM, né? Geralmente, no sono REM, que é a segunda porção do sono, a gente tem que ter uma atonia muscular, um relaxamento total dos músculos, né? E o paciente com Parkinson, ele não vai ter essa atonia, o músculo dele vai ter um tônus ali. Daí ele vai ter aqueles sonhos vívidos, né? Sonho que tá lutando, que tá correndo e tal, e muitas vezes ele chega no consultório com uma reclamação do parceiro, do companheiro, que tomou um chute, um murro, né? Por causa desses movimentos bruscos, movimentos violentos, né? Por conta desse transtorno comportamental do sono REM. Além disso, o indivíduo também pode ter constipação intestinal, uma disfunção autonômica, uma disfunção urinária, uma disfunção sexual, declínio cognitivo. Aqui a gente leva em consideração muito a demência, né? E tem que tomar cuidado com isso, porque a demência ela é caracterizada assim por outras doenças também, né? Além do Parkinson, tem outras. Então, a gente tem que avaliar bem a questão dessa demência, porque, por exemplo, no Parkinson, a demência ela surge muitos anos após o início do quadro, né? Muitos anos após os sintomas motores, 5, 7, 10 anos após, né? E diagnósticos diferenciais, acredito que vão ser falados aqui, mas, por exemplo, a demência por corpus de Levy, ela surge junto dos sintomas motores ou um ano após. Então, nisso a gente consegue diferenciar essa questão dos diagnósticos, né? E também a gente leva em consideração que a demência no Parkinson, ela às vezes é muito mais incapacitante até do que próprios sintomas motores, né?
Além de demência, a gente tem psicose. A psicose do Parkinson, ela é a principal causa de institucionalização desses pacientes, né? O que leva a família a internar eles em casa de apoio ou um asilo, algo do tipo, né? Essa psicose aí, ela surgiria tardiamente, junto com outros sintomas, como instabilidade postural, quedas. Além disso, vai ter disfunções olfatórias, né? O indivíduo pode ter hiposmia, tem uma dificuldade ali na detecção de odores. Então, a gente vê aí que o Parkinson não é só sintomas motores, né? Também existem muitos sintomas não motores. E esses sintomas têm grande impacto na qualidade de vida e mostra que o impacto vai além, né, do movimento. Ótimo. Agora a gente vai ver como que o diagnóstico é realizado. Guilherme, você pode nos explicar de que forma que a doença de Parkinson é identificada? Noite. Então, o diagnóstico da doença de Parkinson é essencialmente clínico e é baseado nos dados da história e do exame físico. E aí os critérios são divididos em características e cada um entra em 4 divisões. Tem os critérios que são essenciais, que basicamente é a bradicinesia unida a pelo menos ou tremor de repouso ou a rigidez plástica, né, que é chamada também de roda denteada. Além disso, o paciente não pode ter nenhum dos chamados critérios de exclusão, que são aqueles critérios que, se estiverem presentes, basicamente não tem essa doença de Parkinson, né? Que aí seria basicamente ataxia cerebelar, paralisia do olho vertical, sintomas exclusivos de membros inferiores por mais de 3 anos, porque o Parkinson não fica restringido a essa porção. Uso de medicação que pode causar sintomas, com relação temporal favorável, que aí poderia ser, no caso, um parkinsonismo medicamentoso. Também ausência de resposta a levodopa, porque o Parkinson responde a essa medicação. Então, se a pessoa usa ela e não responde, provavelmente não é Parkinson. E também alterações sensitivas corticais. Além disso, tem os chamados sinais de alerta, que são características que não são muito bem associadas a Parkinson, mas a presença isolada delas não exclui a doença. Então, por exemplo, progressão para a cadeira de rodas com menos de 5 anos. Então, o Parkinson não evolui de forma tão rápida assim. Assim como a ausência de progressão de deficiência, vamos dizer assim, motora em 5 anos. E também não é nem tão rápido nem tão lento, entendeu? Também temos o envolvimento bulbar precoce, que seria basicamente afetando ali a língua. Então, por exemplo, o paciente tem dificuldade para aumentar a língua, tem disfagia, disfonia, disfunção autonômica precoce, quedas recorrentes nos primeiros 3 anos, ausência de sinais não motores, simetria, né, que normalmente o Parkinson é assimétrico, e sinais piramidais não explicáveis. Só que o paciente ele pode ter no máximo 2 desses sinais de alerta. Se ele tiver mais de 2, já você não fecha o diagnóstico de Parkinson. E além disso, tem os critérios de suporte, que são os que falam a favor do Parkinson, e basicamente repetindo o que meus colegas falaram aí sobre o quadro clínico, né? Aqui o paciente responde à terapia dopaminérgica, que a doença se apresenta de forma assimétrica, que tem hiposmia, que tem tremor de repouso, e também tem a questão da discinesia induzida por levodopa, que é mais tardiamente, então acaba tendo uma disfunção ali nos receptores, e aí o paciente pode apresentar uma hipermotricidade em relação ao levodopa, e também a desnervação cardíaca com MIBG, que é um exame que fazia, pelo menos, que é a cintilografia com essa substância, que aí pode causar essa desnervação cardíaca. E aí, basicamente, é isso. Se o paciente ele não tem os critérios de exclusão, apresenta no máximo 2 sinais de alerta e tem pelo menos 2 critérios de suporte, o paciente apresenta a doença de Parkinson. Sim, entendi. Luiz, tem algum exame que ajuda a complementar essa investigação? Olá, Bruna. Primeiramente, boa noite a todos. Então, o diagnóstico de certeza da doença de Parkinson, ele é anatomopatológico, né? Baseado no encontro de inclusões citoplasmáticas, conhecido como corpus Levy, na substância negra do mesencéfalo. Portanto, né, não é realizado na prática, em vivo. Porém, né, alguns exames de imagem podem dar pistas sobre a integridade anatômica e funcional da via dopaminérgica e podem ser úteis no raciocínio diagnóstico em casos duvidosos, né? E aí, para isso, a gente vai ter, por exemplo, a tomografia computadorizada,
ou a cintilografia cerebral, que é um exame de neuroimagem funcional, capaz de mostrar, né, a concentração do radiofármaco em neurônios nigroestriatais, e aí com isso a redução da captação, ela não vai ser específica da doença de Parkinson, mas o fato de o exame vir normal fala frontalmente contra o diagnóstico, né? Aí, além disso, a gente vai ter também a ressonância magnética de 3 Tesla, né? Que é capaz de mostrar um detalhe anatômico da substância negra do mesencéfalo, na região, né? Conhecido como nigrossomo 1, que é chamado de sinal da cauda da andorinha. Ela é muito visível, assim, quando vê esse sinal, não vai mais esquecer. E, basicamente, a perda desse sinal pode ser encontrada em pacientes com a doença de Parkinson. Além disso, né, outro exame que pode ser realizado em pacientes com suspeita da doença de Parkinson, mas que apresenta menor sensibilidade e especificidade, é o ultrassom transcraniano, né? Em indivíduos com essa afecção, é possível ver uma hiperecogenicidade na substância negra mesencefálica, falando a favor, né, do diagnóstico. Sim, e quando esses sintomas se parecem, mas não é Parkinson? Fernanda, quais são os diagnósticos diferenciais mais importantes? Boa noite, Bruna. Então, nós temos as síndromes parkinsonianas secundárias, como o parkinsonismo medicamentoso, que é causado por antipsicóticos ou metoclopramida, e também as doenças que entram em um grupo chamado de parkinsonismo atípico, como a atrofia de múltiplos sistemas, a paralisia supranuclear progressiva e a demência por corpos de Levy. Então, para fazer essa diferenciação, eu vou falar alguns dos sintomas que aparecem nessas doenças, mas na prática, às vezes, é muito difícil diferenciar de uma doença de Parkinson mesmo. Na atrofia de múltiplos sistemas, normalmente não tem resposta aos medicamentos, esses pacientes apresentam uma desautonomia, então tem alterações de pressão, incontinência urinária e, no caso dos homens, disfunção erétil. E aí, esses sintomas eles podem sim estar presentes na doença de Parkinson, mas não se espera que isso aconteça antes dos 5 anos iniciais. Outra característica é que o parkinsonismo, nesse caso, ele é simétrico e afeta os dois lados, o que acontece também nas duas doenças que eu vou falar a seguir, o que diferencia do Parkinson, que normalmente começa de forma assimétrica, né? Aí a paralisia supranuclear, ela normalmente vem com quedas precoces, assim como os sintomas cognitivos, que na doença de Parkinson só acontece em casos mais avançados. E tem a paralisia do olhar supravertical, que dá o nome a essa doença, que é caracterizado pela dificuldade de olhar para baixo sem mexer a cabeça. Já na demência por corpo de Levy, uma coisa que dá para fazer diferenciação são as alucinações precoces, que até mesmo antes dos sintomas do parkinsonismo ela pode surgir, e também há uma hipersensibilidade aos neurolépticos. É isso. No caso, agora vamos falar sobre o ponto mais prático, que é o tratamento. Roberto, qual que é a base do manejo no Parkinson? Olá, Bruno. Olá a todos que estão acompanhando aqui o nosso podcast de suma importância, né? E, assim, o tratamento do Parkinson é um assunto fundamental para qualquer estudante de medicina ou qualquer profissional da área, né? E quando a gente pensa em doença de Parkinson, né, nossos colegas falaram aí com extrema competência ao longo do podcast sobre os tremores, a questão da rigidez, a bradicinesia, né? E o tratamento de todas essas condições, né, da doença de Parkinson, ela vai muito além da prescrição de remédios. Né? Ele é um tratamento que deve ser individualizado, considerando o contexto do paciente, a idade, o grau de incapacidade, as condições, as comorbidades associadas, né? Então, a gente tem medidas que são não farmacológicas, que aí vai envolver uma equipe multiprofissional de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, né? Toda essa equipe junta ajuda a conservar a autonomia e a qualidade de vida do paciente, né? E aí nós entramos nas medidas farmacológicas da doença de Parkinson. E aí a gente tem como droga mais importante, que alguns dos meus companheiros citaram ao longo do podcast, a levodopa, que é um precursor de dopamina, ou seja, dentro do corpo, a levodopa ela precisa atravessar a barreira hematoencefálica para ser convertida em dopamina no cérebro e exercer a sua ação. O problema desse processo é que a levodopa pode ser transformada em dopamina fora do sistema nervoso central. E aí que vem o BO, porque ela vai causar efeitos colaterais como náuseas e vômitos que vão ser prejudiciais aos pacientes. E é por isso que a gente prefere usar a levodopa associada ao inibidor periférico da enzima, grave esse nome, dopa-descarboxilase. E aí a gente tem como alternativas no mercado a carbidopa ou a benzerazida. Além da levodopa, né, que eu falei aqui, que é mais importante, mas a gente tem outras opções. Então, quando é um paciente com um quadro leve, a gente pode usar um inibidor da MAO-B,
que é a enzima monamina oxidase B. E aí a gente tem como opções no mercado a rasagilina, a selegilinina, a safinamida, né? A gente pode usar também agonistas dopaminérgicos, como o pramipexol, o ropinirol ou a rodicotina. E aí os agonistas dopaminérgicos, eles agem diretamente naquele receptor de dopamina. Então, o público que a gente prefere utilizar são pacientes mais jovens, né? Menos de 65 anos, para justamente postergar o uso daquela levodopa e evitar as complicações que o uso prolongado de levodopa pode trazer, né? Como as discinesias que os meus colegas também citaram, né? A gente tem também a amantadina, que é um antiviral que tem um leve efeito antiparkinsoniano, né? E a gente vai preferir a amantadina justamente para discinesias induzidas pela levodopa, que o meu companheiro Guilherme também citou durante esse podcast, né? E a gente tem também o famoso biperideno, que é um anticolinérgico, que muita gente lembra, né? Que hoje em dia é praticamente abandonado no tratamento do Parkinson. Ele pode até ajudar no tremor, só que tem um risco bem alto de piorar a questão do desempenho cognitivo. E aí, Bruna, é importante falar também que não existe um tratamento neuroprotetor comprovado para o Parkinson ainda. Nenhuma droga até o momento conseguiu impedir a degeneração dopaminérgica. Só que o foco, né, como vocês puderam perceber aqui ao longo da minha fala nesse podcast, é o controle sintomático e a melhora da qualidade de vida do paciente, que já traz um ganho enorme para esse público, né, para esses pacientes. E além disso, como que funciona o tratamento dos sintomas incapacitantes dos não motores da doença de Parkinson? Hugo, você pode falar um pouco sobre isso? Boa noite, pessoal. Então, antes da gente falar sobre esses sintomas incapacitantes e o tratamento, é bom ressaltar, complementando o que o Roberto falou, né, que a levodopa realmente é o melhor medicamento para o tratamento do Parkinson, é o mais usado, mas nem tudo são mil maravilhas, né? Então, a levodopa é um medicamento que traz efeitos colaterais e, por exemplo, um dos efeitos é o wearing off, em que a levodopa, quanto mais o paciente usa, mais ele vai adquirindo uma resistência. Então, ele precisa usar cada vez maiores doses e pode acabar que o paciente tenha o efeito da levodopa durando menos tempo na vida dele. Então, para tratar isso, pode-se dividir as doses em intervalos menores e pode-se fracionar em vários pedaços durante o dia essa levodopa ou associar medicamentos como inibidores da CONTES, entacapone, tocapone e inibidores da monamina oxidase B, azagilina e selegilinina, por exemplo. Essas drogas, elas ajudam a manter níveis mais estáveis de dopamina no cérebro e aí para de ter aquela flutuação da dopamina. E se a gente voltar para a fisiopatologia, essa pausa da flutuação vai fazer com que a liberação do movimento seja mais controlada. Outra complicação muito comum com o uso prolongado, né, é o fenômeno on-off, que é caracterizado por oscilações súbitas entre períodos em que a pessoa está bem, que é o chamado estado on, e períodos que a pessoa tem rigidez e lentidão, que é o chamado estado off. O tratamento também vai envolver ajuste de horários e doses de levodopa, uso de agonistas dopaminérgicos, como pramipexol ou ropirinol, e em alguns casos o uso de levodopa de liberação controlada para garantir uma ação mais constante dessa medicação, vamos dizer assim. Além disso, né, o uso prolongado, um outro efeito dele seria o surgimento de discinesias. Essas discinesias são movimentos involuntários e imprevisíveis. Lembrando que a dopamina ela vai inibir o receptor de acetilcolina, vai deixar disponível ali e vai liberar o movimento, vamos dizer assim. Então, imagine que a levodopa, liberando demais esse movimento com excesso de dopamina, ela pode causar movimentos involuntários e imprevisíveis, como a coreia. E esses movimentos, eles podem ser tratados com a redução das doses da levodopa e associação da amantadina, que é um antiviral, mas que nesse contexto, ela realmente atua reduzindo os movimentos anormais, né? O efeito da amantadina, ela costuma ser benéfico por alguns meses, mas dentro de 2 anos ela acaba piorando esse efeito e ficando meio que inútil. Essas complicações, o wearing off, o on-off e as cinesias, explicam que a escolha do tratamento deve ser feita com cautela, especialmente nos casos em que os sintomas se tornam incapacitantes, ou seja, quando passa a interferir significativamente na vida do paciente, quando atrapalha a autonomia do paciente. Nos pacientes com menos de 65 anos, por exemplo, lembrem que eu falei que o tratamento com levodopa, o paciente vai adquirindo resistência, precisando de cada vez mais doses. Então, o paciente mais jovem, com menos de 65 anos, ele pode passar um longo período da vida dele, provavelmente vai passar um longo período da vida dele tomando a levodopa. Então, você costuma poupar a levodopa inicialmente e
até mesmo para evitar aquelas complicações que eu acabei de citar. E a preferência nesses pacientes com menos de 65 anos seriam agonistas dopaminérgicos, como pramipexol, ou perinol, rigotidina, que eles estimulam, né, diretamente os receptores de dopamina. Essa estratégia ajuda a controlar os sintomas motores e reduz a necessidade precoce de altas doses de levodopa, como eu tinha citado. Já nos pacientes com mais de 65 anos, a levodopa realmente é um medicamento de escolha, pois ela oferece um melhor controle motor e apresenta menor risco de efeitos cognitivos em relação ao agonista dopaminérgico. Mas beleza, falando do tratamento dos sintomas motores, mas o pessoal citou na apresentação toda que não só tem sintomas motores, né? Pacientes com Parkinson podem ter sintomas não motores. E aí, por fim, como é que é esse tratamento desses sintomas não motores? Então, eles envolvem o tratamento dos distúrbios do sono, da desautonomia e das manifestações neuropsiquiátricas, né? Alguns antidepressivos e a maioria dos antipsicóticos, se for usado para tratar esses quadros, eles podem piorar o sintoma motor. Então, eles devem ser evitados e usados com muita cautela. Sabendo que os medicamentos que você poderia lançar a mão, eles podem piorar o quadro motor, você tem que ficar atento no tratamento dos sintomas não motores com as medidas não farmacológicas. E aí vai ter a fisioterapia, a fonoaudiologia, a terapia ocupacional, a psicologia, a neuropsicologia, a educação física e até mesmo a neurocirurgia, né? Excelente, pessoal. Deu para entender bem a doença de Parkinson, né? Desde os mecanismos até o tratamento. Queria agradecer a todos os colegas pelas explicações e as pessoas que nos ouviram até aqui. Também queria falar que a gente está com um convidado mais do que especial, né? Nosso querido Nilson Bandeira. E a gente queria chamá-lo agora para ver se ele tem alguma experiência a falar sobre essa doença, né? E compartilhar conosco. Oi, gente, tudo bem? Boa noite a todos. Olha, realmente essa conversa aí de 30 minutos que a gente teve foi um grande resumo, né? Eu digo a vocês que toda vez que eu precisar fazer alguma prova, que eu precisar fazer uma revisão sobre Parkinson, eu vou escutar esse podcast. E rapidamente, em torno de 30 minutos, eu vou conseguir fazer um apanhado geral dessa importante doença, né? Pacientes que têm Parkinson, eles têm uma grande limitação, né? E a gente tenta, não é só o diagnóstico, isso eu estou passando a minha experiência. Não é só dar o diagnóstico, é o acompanhamento deste paciente, né? É a evolução desse paciente. É um paciente que você vai receber no seu consultório e provavelmente vai ficar com você por anos e anos. E você vai ter que adaptar medicamentos, vai ter que aumentar medicamentos, você vai ter substâncias que você sabe que vai melhorar ele, mas você não pode usar essa carta na manga de imediato, né? Então, eu e vários colegas neurologistas, nós damos diagnóstico de Parkinson, o paciente entrando no consultório. Ele vai entrar, é aquele paciente lento, né? Meu professor, um dos neurologistas que eu mais respeito, Márcio Andrade, que ele não é só neurologista, ele é um neurologista e que fez uma especialização em distúrbios do movimento. E entre os distúrbios do movimento, o Parkinson provavelmente é o feijão com arroz dele, né? Um grande centro que ele foi estudar é na França. E ele é um neurologista que hoje só trabalha com distúrbio do movimento e nesse grupo de pacientes com Parkinson. E às vezes a gente tem um paciente com Parkinson e a gente pede a opinião de um colega que tem mais experiência em relação ao acompanhamento e ao tratamento, tá? Então, a primeira coisa que ele fala para a gente é: Nilson, o diagnóstico de Parkinson não é nem tremor, é a bradicinesia.
o paciente ele é lento, ele é mais demorado em tudo, ok? O tremor, ele é quase como uma consequência dessa letargia e dessa hipertonia, né? E aí, com o exame físico, você fecha o diagnóstico. Você vai pedir outros exames? Sim, mas você vai acompanhar esse paciente. Então, seria a grande mensagem é que esse é um paciente que você vai tateando, você vai modificando, você vai diminuindo ou aumentando a dose conforme ele for evoluindo na sua mão, ok? Então, basicamente, todas as informações são úteis e alguns pacientes nunca vão fazer, por exemplo, discinesia tardia, nem outros efeitos colaterais da medicação, né? Então, mas uma boa parte pode fazer e você tem que estar preparado para tentar modificar o tratamento conforme a necessidade, né? Então, excelente, adorei e fica aqui os meus parabéns para toda a equipe, né? Que conseguiu resumir de uma forma rápida todos os parâmetros, o diagnóstico e a evolução desses pacientes. Um abraço a todos e uma boa noite. Muito obrigada mais uma vez a todo mundo e obrigada, professor. Tchau, boa noite. Esse episódio do Neurocast foi produzido por Bruna Carvalho, Kaique, Gustavo, Roberto, Maria Paula, Hugo, Luiz Gabriel, Theo, Laura, Maria Fernanda e Guilherme. Com mediação e participação especial do professor Nilson Bandeira. Agradecemos a colaboração dos docentes da disciplina de Patologia Médico-Cirúrgica do Sistema Nervoso e agradecemos a sua audiência.